Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nos encontramos aqui por vídeo, graças a Deus por isso, e acabo lembrando do tempo que só poderíamos nos encontrar assim, não é mesmo? Mas hoje nós vamos utilizar novamente esse recurso para pensar um pouco sobre as cartas de João, aquelas que estão bem no final do Novo Testamento, que são 3 cartas atribuídas ao apóstolo João. Convido você então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João e nós faremos a leitura do capítulo 1, versos 1 a 4 para nossa reflexão nessa manhã. Diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria esteja completa. Amém? Irmãos, o apóstolo João, ele é responsável por escrever o Evangelho de João, que certamente é um escrito bastante robusto, bastante cheio de detalhes, e ele escreve numa perspectiva muitíssimo interessante, que é a perspectiva de alguém que vivenciou todas essas coisas, que experimentou com Jesus essas coisas, e ainda mais na perspectiva de alguém que fez parte de um grupo seleto, visto que Jesus ele tinha 12 discípulos, que depois vieram a ser chamados de apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes. E dentre esses 12, Jesus tinha 3 que ele normalmente convocava para algumas coisas. E dos 3, nós temos João, que é muitas vezes no Evangelho chamado de o discípulo amado, aonde ele tinha uma proximidade ainda maior com Jesus. Isso não faz com que Jesus tenha tratado com desdém os outros, simplesmente mostra algo que é da natureza humana, que é essa afinidade que nós desenvolvemos com algumas pessoas. E nesse sentido, o relato de João ele é bastante privilegiado, e como nós lemos aqui, já no primeiro versículo ele fala, olha, eu estou compartilhando coisas com vocês que foram experienciadas, experimentadas por mim em primeira pessoa, eu vi, eu ouvi e eu criei, né? Eu creio porque essas coisas aconteceram diante dos meus olhos. Inclusive, essa é uma temática do Evangelho de João, que é ver e crer, e nós transferimos isso também para a carta, né, para essas cartas aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, a primeira carta de João, então, é uma carta direcionada à igreja. Ele não se apresenta como João, como apóstolo. Nas outras 2 cartas aparece apenas uma referência a ele escrevendo essas cartas como o presbítero, né? Então, pela forma como a carta é escrita, pela temática, pelas palavras usadas, nós temos bastante convicção de que João foi quem realmente escreveu essas 3 cartas. A primeira carta é uma carta direcionada à igreja, para ser lida publicamente, para que todos soubessem daquilo que estava acontecendo. E as 2 outras cartas, elas têm uma mensagem dessa carta maior, em resumo. Na verdade, o conteúdo é semelhantíssimo, é quase a mesma coisa o conteúdo, só que de uma forma resumida. E por que João faz isso? Essa segunda carta ele escreve direcionada a uma senhora, e a terceira carta a Gaio, né, que provavelmente era alguém que estava liderando ali uma comunidade ou cuidando de uma região. Então, veja que essas 2 outras cartas, elas têm uma temática bastante clara, que era sobre a hospitalidade e sobre os falsos mestres, ou então, para não julgar, né,
num primeiro momento, um critério para que fosse avaliado se eram falsos mestres ou não. Então, nesse sentido, nós temos as duas cartas de João bastante condizentes com aquilo que nós já vimos nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, em outras cartas que os apóstolos eles falavam a respeito do cuidado que a igreja precisava ter com a sã doutrina, ou seja, com aquela doutrina verdadeira, aquela doutrina que trouxesse crescimento para eles e não simplesmente a aceitação de alguém porque era considerado boa pessoa, porque tinha algum afeto sendo desenvolvido por ele, né? No caso, por esses falsos mestres. É importante nós notarmos que essa hospedagem acontecia nesse primeiro século por dois fatores principais. O primeiro é que, é claro, não havia tantos hotéis e tantas hospedarias como nós temos hoje. E o segundo aspecto é que muitas vezes essas hospedarias elas ficavam próximas a prostíbulos. Então, os cristãos e até mesmo os líderes, né, os pregadores, eles não gostavam muito de ficar nesses locais e eles preferiam se hospedar na casa das pessoas, até para que nessa hospedagem alguma coisa já fosse conversada, alguma coisa fosse ensinada, instruções fossem dadas, visto que era uma época em que a perseguição era ferrenha com relação à igreja. Então, nesse sentido, John Stott, um teólogo que já citei várias vezes, ele fala que os cristãos eles acabavam preferindo ficar na casa uns dos outros, até também por aquela questão que nós temos no livro de Atos, bem explícita ali, da comunhão e do partilhar da vida que essa igreja do primeiro século tinha, né? Então, voltando aqui para aquilo que nós temos na primeira carta de João, nós temos algumas coisas que são interessantes para que a gente tire de lição aqui. Numa visão rápida geral da carta, nós temos no primeiro capítulo, o texto que nós lemos é um prólogo falando a respeito do verbo da vida. É bem fácil de relacionar o que está aqui com aquilo que João diz no primeiro capítulo do Evangelho, e ele continua, né, a partir do versículo 5, usando ali algumas expressões que são características dele. Deus é luz, ele veio para nos livrar das trevas. Inclusive, é interessante você ler os escritos de João fazendo uma anotação daqueles termos que são antagônicos, né? Daqueles termos que são opostos. Então, luz e trevas, o bom pastor e o mau pastor, o caminho estreito e o caminho largo, enfim, são estratégias literárias que João utiliza para que isso fique claro para os seus leitores e para que seja também aplicável à vida deles de uma forma mais fácil. Então, aqui ainda no capítulo 1, nós temos João já introduzindo o assunto da carta, que era a questão de como nós podemos distinguir um crente verdadeiro de um crente falso e, é claro, ampliar isso para algum pregador que viesse passar pela igreja. Então, ele começa dizendo que o verdadeiro crente é aquele que reconhece os seus pecados. E o reconhecimento dos pecados não é simplesmente para que a gente se culpe, para que a gente crie, né, dentro de nós uma punição, uma autopunição, uma autoflagelação, mas para que nós, ao encontrarmos esse pecado dentro de nós, corramos para Jesus, que é aquele que nos purifica de todos os pecados. Ele ainda diz uma frase bastante conhecida aqui nos versículos 8 e 9 do primeiro capítulo, que se alguém diz que não tem pecado, esse já pecou e ele não conhece a Deus. É um engano, né, que está sendo feito, e isso é importante para que a próxima temática que está aqui no capítulo 2 seja introduzida, né, que é a questão de que nós temos um mediador, um advogado junto ao Pai. Claro, Jesus Cristo e a aplicação disso sendo feita na nossa vida a partir do Espírito Santo. Mas por que João coloca essa questão?
Primeiro porque havia naquela época, já no final do primeiro século, nós temos alguns relatos de que João foi um dos últimos apóstolos a ser martirizado. Talvez ele tenha começado a seguir Jesus ainda bastante novo e por isso então ele teve uma vida mais longa. Desculpa, irmãos, é uma gripe que não cede. E nesse sentido, então, nós temos aqui no capítulo 1 e 2 essa primeira característica. Se você é um crente, você sabe dos seus pecados. E esse é um critério confiável para que você avalie se aquilo que está sendo dito ou a pessoa que está dizendo, se de fato ela é também uma crente ou não. Logo ali no final do primeiro século, nós temos o que ficou conhecido como gnosticismo, e uma dessas linhas, né, dentro de tudo isso, era a de que a carne ela é ruim, só o espírito serve, e isso significava que se você buscasse de alguma forma purificar o seu espírito, já era suficiente, você não precisava se preocupar com a carne. Não preocupando com a carne, ela podia ser usada do jeito que fosse. Então, parece um absurdo para os nossos ouvidos, mas de certa forma é mais ou menos o que é dito hoje ainda, quando as pessoas dizem assim, o importante é o coração. Coração puro, as outras coisas está tudo bem. Então é como se você tivesse um aval, né, para pecar do jeito que você quisesse com o corpo, beber, se prostituir, afinal o corpo vai ficar aqui mesmo, vai se deteriorar quando o sopro de vida acabar, e o importante é a alma, né? E João ele está dizendo que não é bem assim. Se nós somos conscientes dos nossos pecados, automaticamente nós passamos a viver de uma forma que seja justa, né? E se você quiser me acompanhar, veja aí no capítulo 2, no versículo 6, quando diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, se você está dizendo que é cristão, que a sua vida é importante, que a sua alma é importante, o seu corpo também é importante. Afinal de contas, nós cremos numa ressurreição que é uma ressurreição também do corpo. Ainda que não seja esse corpo, como nós o conhecemos, mas o relato de Jesus ressurreto é o relato de alguém que que é sólido, né? Que você pode tocar, ou seja, que tem um corpo de uma natureza diferente. Isso não é a questão aqui hoje, mas sim, nós cremos na ressurreição do corpo. Depois, nós temos um segundo critério que João apresenta para nós sabermos dos falsos mestres. E esse critério ele é bastante importante, que é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, né? Então ele vai aí começar no versículo 7 e vai seguir um pouco disso falando a respeito dessa relação que existe com as pessoas. Veja só o que ele diz no capítulo 2, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Ou seja, um cristão é alguém que aplica constantemente, diariamente e de forma exponencial o amor uns pelos outros, né? Então, não existe a possibilidade de alguém que seja um cristão verdadeiro, genuíno, dizer que odeia alguém, que não tem, que não perdoa a pessoa, ou que pelo menos não está buscando em oração diante de Deus a busca por esse perdão. Eu sei que existem situações que nós nos magoamos, que nós nos ferimos profundamente, mas é importante entender o que a Bíblia diz. A pessoa que é de fato um cristão, ela não vai se sentir confortável com essa situação enquanto ela não resolver. Alguns de nós adoecemos quando nós não perdoamos outras pessoas, quando nós temos uma briga, quando acontece uma briga. E é claro que nós não procuramos a briga, mas quando elas acontecem, muitas vezes nós adoecemos porque queremos que isso seja resolvido e às vezes o tempo da pessoa, o seu tempo, a forma como isso acontece demora, mas nós estamos
com certeza buscando em oração uma forma de resolver isso. Depois, ele vai continuar falando a respeito dessa questão do amor, e chegando ali no versículo 18, ele vai falar sobre o que ele chama de os anticristos, né? Ou seja, que são aquelas pessoas que se opõem ao ensino de Jesus. Veja que já nessa época de João, uma doutrina herética, né, uma heresia que aconteceu anos mais tarde, recebeu o nome de docetismo, já tinha um embrião ali. Basicamente, como que era essa doutrina, essa heresia? Era a heresia de que Jesus ele não tinha carne, né? Jesus ele não veio em carne. Então, é como se Jesus fosse um holograma, como se Jesus ele tivesse se apropriado de uma forma de matéria diferente da nossa, simplesmente aparentando ser aquilo que nós consideramos como carne. Logo depois, o capítulo 3, ele vai falar sobre a forma como crer em Cristo e viver com Ele impacta a nossa vida no dia a dia. Então, se Deus é santo, nós também devemos viver em santidade e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Isso é, nós precisamos nos afastar do pecado e das coisas que nos levam ao pecado e nos aproximar da pessoa de Jesus e daquilo que agrada a Deus, né? Veja só o que ele diz no capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Relacionando aquilo que eu estava dizendo sobre o amor, né, de um para com os outros e de como isso é a prática, né, de como isso é consistente para que a gente evidencie esse chamado de Jesus para a nossa vida. Depois, nós temos ainda uma explanação um pouco maior, né, sobre como isso impacta a nossa vida. E lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, que o título, né, que a Sociedade Bíblica dá é Os Falsos Profetas e os Verdadeiros Crentes. Então, depois de colocar as coisas de forma separada, João ele começa então a unir essas informações para que a gente tire uma conclusão de como é então, de fato, ser um cristão verdadeiro. E no capítulo 5, ele vai dar um estímulo para essa igreja, para que eles continuem vivendo pela fé, fazendo as coisas de acordo com o que Deus diz. Nós temos pouco tempo, então eu quero usar esses últimos minutos aqui para que a gente faça uma síntese e leve para casa e para nossa aplicação 3 lições que João traz. Do seu livro inteiro, que é um livro muito gostoso de ler, convido você a ler, nós nos sentimos bem acolhidos, muito amados quando nós lemos essa carta. A primeira delas é que João ele tem uma preocupação teológica. E quando eu falo isso, eu não estou falando a respeito de uma preocupação em fazer um curso teológico, mas em ter uma boa teologia. Todos nós fazemos teologia, irmãos. Quando nós falamos na fila do banco para alguém a respeito de Deus, nós estamos emitindo uma opinião teológica. A nossa percepção teológica, ela deve ser permeada por aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus, né? Então, a forma como nós falamos de Deus, às vezes se referindo ao Pai, às vezes se referindo a Ele como um todo, deve ser permeada por aquilo que nós aprendemos da pessoa de Jesus. E, nesse sentido, se você quer ser um bom teólogo, e é claro, não precisa ser um teólogo profissional, você precisa aprender de Jesus e da forma como Jesus lidou com as coisas. Então, assim nós teremos uma boa teologia. Uma segunda questão que é importante a gente entender, a primeira é a questão teológica, a segunda é a questão moral. E aqui eu coloco como moral porque crer em Jesus, né, ter esse conceito teológico de que Jesus é importante na minha vida, tem que levar necessariamente a minha vida a impactar a vida das outras pessoas. Ser de Jesus tem que mudar a forma como eu
lido com as outras coisas, né? E aí você pode dizer, mas eu sou cristão há tanto tempo que eu já nem consigo mais saber se aquilo que eu faço está sendo cristão ou não, se eu estou testemunhando positivamente ou não. E aí nós podemos sim fazer uma reflexão de pensar na forma como nós estamos agindo e trazer esse questionamento. Se fosse para eu reavaliar esse pensamento, essa fala, esse comentário que eu fiz, à luz do que eu aprendi com Jesus, eu continuaria falando a mesma coisa, eu continuaria agindo da mesma forma, e é claro que em alguns momentos a gente vai chegar à conclusão que não, então é importante que a gente mude esses conceitos, né? Lembrando daquilo que o próprio João já disse, nós somos pecadores, caminhamos com Jesus pela graça, mas nós precisamos sempre ter em vista esse processo de santificação na nossa vida. E uma terceira, né, aplicação de João seria o aspecto de como eu tenho demonstrado esse amor nos meus relacionamentos, né? O amor, de acordo com João, nesse sentido, nos relacionamentos, ele é bem interessante e eu diria que, no primeiro momento, ele é um amor que ele é paciente, porque ele sabe que nós estamos lidando com pessoas pecadoras, como nós. No segundo momento, esse amor ele é empático, no sentido de que eu vou caminhar com essa pessoa, vou me colocar no lugar dela para compreender aquilo que ela está vivendo e ser o irmão que ela precisa, ser o conselheiro que ela precisa, para que num terceiro momento, então, eu possa ajudá-la através de uma correção, de uma admoestação, de uma advertência, porque é a partir do vínculo de amor que as pessoas são transformadas. Então, quando nós criamos um vínculo um com o outro de amor, eu posso chamar a sua atenção, como a gente fala popularmente, e mesmo que no primeiro momento você estranhe, você fique meio chateado, você vai levar em consideração porque o nosso vínculo de amor manifesta exatamente esse bem-estar que nós temos uns pelos outros. Então, são três coisas que nós precisamos olhar para João e tentar aprender. Primeiro, que nós precisamos aprender uma teologia baseada em Jesus e você precisa ter condições de, em qualquer momento, falar o que você crê e como você crê em Jesus, para qualquer pessoa que seja. Um segundo aspecto é como a vida que eu tenho agora em Cristo tem moldado o meu viver, seja que área for da minha vida. E um terceiro é como que esse viver em Jesus tem moldado os meus relacionamentos, né? E antes de querer ser punitivo com as pessoas, dar lição de moral para as pessoas, eu preciso amar essas pessoas, entender aquilo que elas estão vivendo e eu preciso fazer isso de forma urgente, porque nós não sabemos o tempo que nós temos, né? Então não é dizer assim, eu estou amando, já faz 30 anos que eu estou amando a pessoa, eu ainda acho que não estou pronto para chamar a atenção dela. Aí já deixou de ser o que nós estamos falando aqui, né? Então é importante você entender isso, compreender isso, fazer as suas leituras aí dessas cartas e também tirar as suas conclusões, tá bom? Deus abençoe você e, se Deus quiser, à noite nós também nos encontraremos em mais uma mensagem. Deus te abençoe e até a próxima.